Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Grécia e de Roma, que são os módulos 3 e 4 do livro de História. A gente vai começar pela Grécia, porque no tempo isso precede Roma, no conteúdo também, e porque é importante entender um pouco a Grécia para entender as fundações de Roma. Falando sobre a Grécia, a gente vai começar pelos aspectos geográficos, porque isso é determinante para entender como vai ser estruturada a sociedade grega. A gente está falando de uma região que tem um litoral extremamente recortado, um solo pobre, um relevo montanhoso, o que limita em muito as opções desse povo de ocupação e de atividade para sustento. Localizada na Península Balcânica e dividida em diversas ilhas do Mar Egeu. Essas ilhas do Mar Egeu onde vai haver um predomínio montanhoso. Nas demais regiões, apesar das montanhas, a gente vai ter um planalto elevado. Então essa geografia da Grécia é extremamente importante para a gente entender a construção da sua sociedade. A gente pode dividir a história grega em 5 grandes períodos. O pré-homérico, que vai do século XX ao século 12 a.C., o período homérico, que vai do século 12 ao século 8 a.C., o arcaico, que vai do século 8 ao século 6 a.C., clássico, que vai do século 6 ao século 4 a.C., e helenístico, que vai do século 3 ao século 2 a.C. Desses períodos, os mais determinantes para o estudo da história da Grécia e mais cobrados em vestibular, muitas vezes são pelos períodos arcaico e clássico, porque é onde a gente vai discutir mais as duas principais polis gregas, que são Atenas e Esparta. Então, passando rapidamente pelos períodos, falando do período pré-homérico primeiro, é o período em que a gente está falando das migrações e invasões que vão formar o mundo grego, que vem de diversos povos, entre eles os aqueus, os jônios e os eólios. Isso vai ser contido especialmente na Península Balcânica e nessas ilhas ainda do Mar Egeu. Vai se formar nesse período a civilização micênica, com a construção de palácios com ricos afrescos e também com um certo intercâmbio com a cultura egípcia, onde a gente vai ter muitas expressões de arte, de ritos fúnebres que vão se assemelhar aos egípcios, sobretudo o uso da mumificação. Essa civilização micênica, esse período pré-homérico, no entanto, vão ser ameaçados pela chegada das invasões dórias no período homérico. Esse período homérico, que vai se estender do século 12 ao século 8 a.C., vai ser compreendido como uma Idade das Trevas grega, porque é uma época da qual a gente quase não tem registros, por isso uma Idade das Trevas. Então ela marca esse fim da civilização micênica, ela é uma época da pós-invasão dórica, e é onde se formam genos, pequenas unidades familiares, administrativas em pequenos territórios, que se organizam em torno do paterfamilias, que é um patriarca responsável pela figura da família, pela saúde, pelo sustento do seu, por assim dizer, clã. Esse período vai preceder a fundação das cidades-estado, das polis. Essa organização dos genos e o intercâmbio entre eles vai dar espaço para o surgimento disso. Esses genos vão passar então por um processo de concentração de poderes, propriedades e funções na mão desses patriarcas, o que vai levar à formação de polis, que são cidades de núcleo urbano cercadas por propriedades rurais, controladas por uma aristocracia. Essa aristocracia vai levar a uma expansão desse mundo grego, desse mundo helênico. E essa prosperidade agrícola, as prosperidades desse comércio vai levar a um fortalecimento de jogos panhelênicos, eventos culturais e religiosos, da filosofia pré-socrática, das artes, e também é nesse período em que a gente vai encontrar um florescimento das cidades-estado de Atenas e Esparta. Falando um pouco sobre cada uma, então, Esparta é uma cidade de fundação dória, extremamente militarizada, de economia rural situada em região montanhosa, cuja educação vai focar desde a infância até a idade adulta nas tarefas militares. Os filhos serão tirados ainda muito novos de casa, para serem treinados compulsoriamente pelo Estado, para formarem soldados. Então é uma educação que foca também na disciplina. Esse fascínio pela vida militar vai levar a uma rígida estrutura social. Ainda assim, quando a gente está falando em Esparta, a gente está falando em uma sociedade grega na qual a mulher tinha um pouco mais de espaço do que em outras polis à época. Por quê?
porque era entendido em Esparta que para se educar bons guerreiros, para ter bons filhos, era necessária essa participação feminina nas atividades não apenas do lar, mas políticas, atividades de guerra. Então a mulher ela tinha a necessidade de educar esses bons guerreiros. E também, devido ao cunho militar de Esparta, as frequentes campanhas militares da cidade, as mulheres frequentemente se viam em posições de poder ou de tomada de decisões políticas quando os homens se encontravam ausentes em campanhas militares. Então, quando a gente fala em uma pirâmide social espartana, a gente precisa dividir a cidade entre os esparcíatas ou espartanos, que são os descendentes dos primeiros dórios, fundadores das cidades, que fundaram Esparta através de uma invasão. Os periecos, que são essa segunda camada, são homens livres, mas sem direitos políticos, que são aqueles que foram invadidos pelos dórios, mas não resistiram a essa invasão. E na camada mais básica da sociedade, os ilotas, que eram escravos, eram aqueles que haviam resistido às invasões dórias. E esses ilotas, um detalhe interessante é que eles não eram escravos no sentido de propriedade privada dos espartanos, eles eram propriedade do Estado espartano. Então estamos falando de uma sociedade oligárquica, ou seja, com um pequeno grupo de pessoas no poder, cujas cabeças de Estado operavam no modelo de uma diarquia, com 2 reis fiscalizando e governando juntos, dividindo funções militares e religiosas, e daí órgãos menores sendo uma gerúsia, que é um conselho de 28 anciões de mais de 60 anos, de função legislativa, ou seja, propunham leis para Esparta, a Ápela, que era uma assembleia formada pelos cidadãos espartanos com mais de 30 anos, que eram aqueles que ratificavam as decisões dos gerontes, que decidiam se aquelas leis entrariam em vigor ou não, e os éforos, que eram 5 fiscais espartanos com o poder de veto. A função desses éforos era fiscalizar o funcionamento da diarquia, da gerúsia e da Ápela. Já quando falamos de Atenas, estamos falando de uma cidade de fundação jônica, numa região de solo pobre, próxima à costa, o que vai levar a um incentivo da atividade comercial. Atenas vai usar então muito o porto do Pireu para exercer essa atividade comercial no Mediterrâneo. E de uma história política marcada por mudanças. Atenas inicialmente encontra-se com uma monarquia, passa pela oligarquia, então período de tirania e só então vem a democracia. E Atenas vai ser marcada também por divisões sociais que vão restringir a sua vida política. Essa sociedade ateniense então vai ser formada por 5 classes sociais distintas. Os eupátritas, que formam uma aristocracia ateniense e têm os privilégios políticos. Os georgóis, que são pequenos proprietários de terras pouco férteis, e esses georgóis eles vão ser pouco a pouco sendo arruinados, passar a condição de arrendatários, arrendando suas terras. Os demiurgos, que são aqueles que vão desenvolver o comércio e o artesanato, e outras atividades urbanas, como construção civil. Os metecos, que eram os estrangeiros dedicados ao comércio e artesanato, mas que não possuem direitos políticos. Os tetas, que são aqueles que não recebem terras e formam uma massa marginalizada de homens livres. E os escravos, devedores de dívidas, prisioneiros de guerra, só que essa escravidão por dívidas vai se ver encerrada com a reforma encabeçada por Solon na política ateniense. Como assim reforma? Quando falamos em monarquia, a monarquia ela vai ser rapidamente retirada para a instalação de uma oligarquia. E durante esse período de oligarquia virão as reformas de Drácon e Solon. Essas reformas vão vir num contexto de insatisfação social, onde os setores mais baixos da sociedade vão estar percebendo que os direitos dos eupátridas se encontram muito mais fortalecidos que os seus. Então as leis de Drácon, embora não façam muito em relação a essa igualdade, vão tornar a legislação ateniense pública. E as leis de Solon vão criar os conselhos, a Bulé, o Conselho de 400, que vai exercer funções políticas em Atenas e retirar essa escravidão por dívidas. Só que esse governo de Solon, ele, embora tenha esse caráter de retirar a escravidão por dívidas, o que pode ser entendido como uma ajuda aos demiurgos e georgóis, ele vai ter uma percepção em Atenas de que ele não agrada nem gregos nem troianos, no sentido de que ele pouco faz para aliviar as tensões sociais. Então, após Solon,
Atenas vai passar por um período de tirania, que só vai se encerrar com as reformas de Clístenes, em 508 a.C., que vai instituir uma democracia ateniense, ampliando a Buléia para 500 membros, introduzindo o ostracismo e uma democracia direta, restrita aos homens, cidadãos atenienses, de mãe e pai atenienses, maiores de 19 anos com posse de terras. Então é importante lembrar que essa democracia ateniense, ela não é uma democracia nos moldes atuais. Ela é muito mais estrita e ela é direta, não representativa. Há então a passagem do período clássico, que tem um caráter duplo, é o momento de apogeu da civilização grega, é o período de apogeu da cultura helênica, mas a gente vai ter aí também a semente do fim da Grécia, e vai se iniciar também com uma série de conflitos então entre o mundo helênico e o Império Aquemênida, o Império Mesopotâmico, nas guerras médicas. Esses Aquemênidas eram conhecidos pelos gregos como Medos, que vai durar cerca de 50 anos entre os anos de 499 e 449 a.C. Isso vai se iniciar devido à interferência ateniense em algumas colônias gregas sob o domínio Aquemênida. Essa interferência ateniense se dá devido aos interesses comerciais de Atenas nessas colônias no oeste do Império Aquemênida. Então, o Império Aquemênida decide invadir a Grécia em retaliação, e a tropa liderada pelo rei Dário é derrotada na Praia de Manatona, na batalha que fica conhecida por Batalha de Manatona, por tropas gregas, o que vai levar a uma segunda invasão posterior, liderada por Xerxes, aquela que passa no filme 300 de Esparta, que vai ser enfrentada por uma união entre Esparta e Atenas e vai ser derrotada então nas batalhas de Plateias e Mícale, a custo de muitas vidas espartanas e atenienses. E daí há um terceiro momento de guerra, que é o momento da consolidação da vitória grega, onde já temos a formação da Liga de Delos, uma união naval e militar liderada por Atenas, da qual fazem parte outras polis gregos que lhe pagam tributos, onde vão ser encerradas essas guerras greco-persas. Só que essa Liga de Delos, fundada por Atenas, vai reverter recursos para a polis, e vai haver um enriquecimento de Atenas, fortalecimento dessa posição dela de liderança em detrimento às outras polis gregas. O dinheiro que deveria estar sendo destinado à formação de um exército para proteger o mundo grego está sendo destinado, na verdade, às reformas atenienses, como a construção do Erechtheion, do Partenon, de toda a Acrópole ateniense. A Acrópole é aquela parte da cidade onde ficam os templos, as principais estruturas que normalmente se encontram no topo de uma colina, para maior defesa e para dizer que se encontra mais próxima dos deuses. Então esse enriquecimento de Atenas, essa posição de liderança dela, vai levar à ampliação das hostilidades entre Atenas e Esparta, chegando ao ponto em que Esparta vai abandonar a Liga de Delos e criar a Confederação do Peloponeso, uma aliança entre essas polis gregas, lideradas por Esparta, em oposição às polis gregas lideradas por Atenas na Liga de Delos. Esses ânimos exaltados vão levar à eclosão de uma guerra do Peloponeso, que vai levar cerca de 30 anos, entre as polis lideradas por Atenas e as polis lideradas por Esparta, da qual Esparta sairá vitoriosa, com o desejo de tornar-se hegemônica na Grécia. No entanto, essa hegemonia espartana não vai ser bem recebida por Tebas, que vai se levantar e derrotar Esparta em 371 a.C. Acontece que as polis gregas, essas cidades-estado independentes, valorizam muito justamente esse sentimento de independência. Então, quando Esparta tenta tornar-se hegemônica, Tebas se revolta. Quando Tebas tenta tornar-se hegemônica, Esparta e Atenas então se aliam e se revoltam, destroem Tebas. Só que todo esse período entre guerras médicas e da Guerra do Peloponeso vai levar a uma desarticulação no mundo grego e vai abrir espaço para uma conquista macedônica. Então, após as guerras médicas, mesmo com toda essa prosperidade no mundo grego, num primeiro momento, vai haver uma destruição da Grécia, um enfraquecimento da região, e isso vai culminar na invasão do Filipe II, um rei macedônico, que vai conquistar o mundo grego, pelo menos a parte norte dele, vai falecer durante essa conquista. Quem vai assumir o poder é Alexandre o Grande, seu filho. Alexandre vai conquistar todo o espaço da Grécia, Egito, um trecho da Grécia, da Ásia Menor, e vai expandir esses valores gregos, dos quais Alexandre era fã, por assim dizer. Ele foi educado por Aristóteles, filósofo grego.
E expandindo esses valores gregos pelo mundo, a gente vai ter o período então helenístico, que vai se dar entre os séculos 3 e 2 a.C., que vai ser marcado justamente por esse governo de Alexandre, pela expansão dos valores gregos, mas sob o domínio de um macedônio na região. Tudo isso vai acabar com a morte de Alexandre. O governo de Alexandre não consegue se sustentar após sua morte, a Grécia e o seu império vão se fragmentar novamente e a Grécia jamais voltará a ser a mesma. Então, alguns pontos importantes sobre cultura e religião. Os conceitos de beleza e harmonia que são estabelecidos na Grécia, aquelas formas físicas e esculturais, ainda se dão referência na arte ocidental. A gente está falando de um povo que tem uma religião politeísta, antropomórfica, com deuses humanizados. Como assim? Embora eles tenham poderes divinos, a gente está falando de deuses que têm interesses humanos. Eles são dominados por emoções. Se vocês se lembrarem de passagens da mitologia grega, a gente tem Zeus, que é um adúltero quase que compulsivo, Hera, que é, entre muitas aspas, a esposa vingativa, Ares, que é de um temperamento extremamente irado, Poseidon, que condena o próprio herói grego Ulisses a passar anos e anos perdido no mar por algo que ele entende como uma ofensa. Então a gente está falando de deuses extremamente emocionais. E a Grécia vai deixar para o mundo ocidental então diversas heranças, como o teatro, especialmente comédias e tragédias, a filosofia, que vai dar espaço para esse nascimento da ciência, esportes, a literatura e diversas obras arquitetônicas, além da raiz do alfabeto latino. Em especial sobre as Olimpíadas, é importante lembrar que na Grécia Antiga elas tinham a importância religiosa, elas eram eventos celebrando os deuses e não conquistas pessoais. Hoje em dia, as Olimpíadas são desprovidas desse valor religioso e sim tem justamente esse interesse da glória pessoal.